Há tempos que não se medem no relógio. Vivem guardados nos gestos simples, nos dias que corriam devagar, nas horas que pareciam maiores que o mundo. Às vezes, basta olhar uma imagem antiga ou ouvir um som esquecido para sentir esse tempo abrir a porta de novo, macio, luminoso, inteiro. E é só então, quando ela retorna, que percebemos do que era feito, de tudo aquilo que chamamos um dia de infância. Jennifer, qual a sua idade? 7 anos. E pra você sabe o que é infância? Sim. E o que é? Infância é uma coisa muito legal que marca a nossa vida. Eu acho que infância é o primeiro período de desenvolvimento do indivíduo. A infância, eu acho que ela é o trecho da vida onde se constrói o ser, onde se constrói a pessoa. E muito relevante no desenvolvimento do ser humano. Eu tenho a impressão que durante muito tempo nós não consideramos a infância como uma fase específica, com características, com especificidades, e sim apenas uma etapa em que o indivíduo ia se tornando adulto mesmo, ou ia sendo um semi-adulto até chegar na fase de concretização do adulto. E hoje nós vemos a infância como uma fase específica, uma fase com características próprias, com um desenvolvimento onde se dá a maior parte do desenvolvimento, inclusive dessa criança, do cérebro dela, das suas habilidades, da sua constituição como pessoa. Como as crianças, elas são um recipiente onde a gente vai colocando todas as nossas... A gente coloca as nossas vontades, as nossas esperanças, as nossas opiniões, as nossas personalidades. E a partir dessa mistura e de tudo isso que foi receptado ali, a criança consegue se tornar um ser, consegue se tornar um indivíduo na sociedade, a partir de tudo que a gente teve ali na infância. Isso inclui as brincadeiras, inclui as memórias afetivas com os pais, com amigos, familiares. Tem uma visão romantizada da infância, de que é o momento que a criança vai brincar e vai ser feliz, o que não deixa de ser, mas também é o momento que a criança vai ter o seu primeiro contato com o mundo, e isso vai formar grande parte do caráter dela. Isso é o que eu acredito que seja a infância, esse primeiro contato com a vivência. Né? Você é pequeno, você pode viver livremente sem se preocupar com coisas, vamos dizer, adultas agora. Como assim coisas adultas? Com contas, com negócio de relacionamento, negócio de dirigir, essas coisas aí. E infância é época da criança se divertir, crescer com brinquedos, ter uma alta imaginação. A infância pode às vezes ser um pouco relativo em certas pessoas, porque obviamente vão desde o nascimento até ou na pré-adolescência ou na adolescência, por aí, e porque ele vem dependendo da maturidade. Pra mim, às vezes, a infância ainda está um pouco grudada em mim. Olha, a infância, para mim, é uma das melhores fases da vida, né? Infância e adolescência. Mas eu entendo que isso depende do contexto familiar, do contexto econômico também, mas, sobretudo, familiar. Porque mesmo que a criança nasça numa família simples, de poder aquisitivo pequeno, se ela for bem direcionada, bem educada, ela pode, enfim, ter uma infância feliz. O tempo da infância é o momento em que a criança deveria poder ter liberdade de espaço, de brincadeira, de investigar, de pesquisar. E vou repetir, de novo, brincar de diversas maneiras para viver esse momento inicial ali da sua vida com muito desenvolvimento, com aprendizado, viver esse momento de uma maneira bem potente, né? E infelizmente a gente sabe que não são todas as crianças que conseguem vivenciar a infância com esses elementos que eu trouxe, né? Lamentavelmente. A minha infância, ela foi um pouquinho complicada. Eu tive alguns problemas com os meus pais, por assim dizer, né? Sem entrar muito em detalhes, né? Mas a minha infância, eu posso dizer que ela foi uma fase muito curta, porque eu tive que amadurecer muito cedo, lidar com
alguns problemas muito grandes muito cedo. Meus pais eram caseiros em Campos do Jordão e eu tive uma infância felicíssima. Estudei no Nicola, na Escola do Capivari, Antônio Nicola Padula. Sempre foi uma escola muito boa. E brinquei de tudo, brinquei de boneca, amava boneca, brincava de casinha, brincava com os meninos também, tenho irmão, brincadeiras assim, as mais diversas. A gente brincava de esconde-esconde, pega-pega, e crescemos crianças corajosas, porque meu pai estimulava que a gente fosse assim, e enfim, tive uma infância bem feliz. E o convite de falar sobre a minha infância é uma possibilidade de acessar muitas memórias afetivas, porque eu tive a oportunidade de vivenciar esse tipo de infância, com muita brincadeira, com muitos amigos ao meu redor, a possibilidade, né, de não precisar trabalhar, de não ser afetada por grandes preocupações do mundo adulto, né? Então, assim, é muito gostoso falar sobre os familiares. E quanto à minha infância, ela foi uma infância bem, acho que a gente chama hoje de raiz. Eu era o tipo de criança, minha avó ela me deixava no quintal, só de fralda, descalça, assim, no meio dos cachorros. Era eu e os cachorros brincando ali. Hoje eu tenho uma saúde de ferro por causa disso. A minha infância, ela foi uma infância muito lúdica. Ainda foi, eu acho que eu sou a última geração que pegou aquele tempo de sair pra brincar na rua, de jogar bola com as crianças até a noite, brincar de pegar bandeira, essas coisas assim, mais na rua. Essas gerações mais novas estão mais focadas na tecnologia. Ai, minha infância foi muito boa. Eu sempre fui uma pessoa que sempre fui humilde com as coisas, então eu não tive muitas condições de ter muitos brinquedos, essas coisas chiques, né? Que nem muitos conhecidos falam, se teve um videogame, eu falei, que videogame? Eu não tive videogame, mas eu fico feliz de não ter tido videogame. Crescer simples, crescer no simples, no básico mesmo, eu fiquei feliz. Você brincava muito? Eu brincava muito, era muito bom, ainda sinto saudade de brincar. A infância pra mim foi tanto normal quanto nem um pouco chata. Como podem ver, eu sou autista, então eu sou autista. Quando eu era mais novo, eu comecei na vida como um autista de nível 3 de suporte. Mas graças aos tratamentos, à educação dos meus pais e no milagre de Deus na minha vida, eu tô no nível 1 de suporte totalmente de boa. Na minha infância, mesmo eu não saindo muito de casa até hoje não consigo sair sozinho na rua, eu já tive momentos maravilhosos, como convivência com os familiares, passar um tempo na casa dos avós ou dos tios, me divertir com os meus pais, com minha irmã, por aí. E a minha infância foi uma infância muito, muito produtiva, no sentido de brincar, de se divertir, até de arriscar, no certo sentido. Então, ela não foi uma infância trancafiada, apenas dentro de casa, até porque a gente não tinha, época, computador, nem muito acesso a videogame. Tinha alguns videogames, a gente jogava, mas ela foi uma infância muito vivida na rua, muito vivida com brincadeiras na rua, na roça. Eu cresci também com muito contato com a roça. Então foi de muita brincadeira, eu diria, sem medo de errar, com muita aventura, com um risco considerável, mas com uma felicidade da sobrevivência, e eu creio que com a felicidade de isso ter contribuído para a minha constituição como pessoa também. E como que está sendo a sua infância? Um pouquinho boa, que tem gente na escola fazendo bullying comigo. Daí, eu lembro que alguém da minha família, mas eu não lembro o nome, fica falando pra me devolver, por causa que o certo é pra devolver pra pessoa que está sentindo uma coisa triste, e a pessoa também tem que sentir pra ver como que é a coisa pra ela parar. E você brinca do quê? De boneca e de várias brincadeiras. Quais brincadeiras? De todas. De todas? Pula corda? Sim. E a amarelinha? Sim. Joga bola?
Mais ou menos. Eu brincava de esconde-esconde, pega, e sempre nós inventávamos uma coisinha a mais, tipo pega-pega, nós já inventava de ficar congelado uns 15 segundos, enfim, aí ficava. Então, ela gosta disso na rua? Na rua eu brincava bastante, mas na época eu sempre ia pra roça, então eu brincava mais na roça também, era mais divertido. Eu brincava muito de faz de conta. Até hoje, às vezes, eu fico inventando um pouco as histórias na minha cabeça. E eu brincava de montão. Ou se brincava. E ainda por cima eu corria pra lá e pra cá. Até hoje eu corro. Mesmo dentro de casa, eu corro por aí, só pra extravasar a vontade. E até mesmo já tive alguém para brincar junto, que era minha prima, que a gente brincava muito, tanto que até quando a gente se encontrava perguntava, bora brincar? E aí uma vez até brincando, eu me recordo de uma vez a gente ter brincado desde tarde até o anoitecer na casa dos meus avós, então brincava muito de faz de conta. Normalmente eu brincava assim em casa mesmo. A maior parte da minha infância eu passei morando em cidade grande, então não tinha aquela coisa de brincar na rua, era meio perigoso. Então assim, brincava em casa mesmo, tinha alguns brinquedos, na época era Max Steel, o que mais? Nerf, esse tipo de coisa. E eu jogava muito videogame, era isso que eu fazia. Na rua, era na rua mesmo, a gente brincava, era chão de terra, quintal, a gente brincava de pega-bandeira, de pique-esconde, de duro-mole, vivo-morto, todas essas brincadeiras mais clássicas. Eu gostava bastante de pega-bandeira, não sei se você sabe, você vai ter que pegar a bandeira do outro lado do campo. Eu brincava muito na rua, né? Na rua da minha casa, era uma rua que não tinha saída e a gente tinha vários coleguinhas ali por perto. Então a gente ia todo mundo pra rua e brincava até o final do dia, assim, né? Os meus alunos sabem que eu sou mineira, então a gente tem aquele aspecto de Minas, assim, de uma cidade mais tranquila, né? Então a gente brincava muito na rua, brincava de bola, de trole, de boneca, de cozinha, enfim, era muito gostoso essa experiência. A gente guarda uma certa saudade, né, do tipo de brincadeira que a gente tinha quando era criança, mas elas começam com jogo de bola em geral. Eu nunca fui muito fã de futebol, nunca gostei muito de futebol, mas eu sempre joguei vôlei desde muito novo. Então assim, por mais que fosse no início um voleibol muito rudimentar, depois ele foi sendo aprendido na escola, né? Eu tinha muita atividade de educação física voltada para o vôlei e eu dedicava um bom tempo durante a infância para jogar vôlei, para brincar de bola em geral, basquete em alguma medida também. E com muitos tipos de piques, né? A gente tinha quando eu era mais novo, a ideia de pique altinho, aqueles piques mais simples de você se proteger do outro pegar e tal. E à medida que a gente foi crescendo, as possibilidades dos pique-pega, né, de disputar na corrida aí mesmo, os pique-esconde. Só que a memória que eu tenho de pique-esconde, ele não é eu diria, como eu falei na minha primeira resposta, até um tanto arriscada. Porque um pique-esconde para mim não era você se esconder atrás de uma planta, num guarda-roupa, num armário, ou atrás do tanque. Era um pique-esconde na rua, no qual a gente escondia em cima de árvore, dentro de beco, dentro de obra de construção e até altas horas da noite, como eu falei, era um tanto desajuizado, mas a gente brincava aí até meia-noite em construção na rua e com uma relativa segurança no que diz respeito à criminalidade, né? A gente nunca testemunhou nenhum tipo de risco à nossa integridade, a não ser dos acidentes das brincadeiras em si. E fora isso, a gente brincava muito tinha brincadeiras de luta, né, de briga, assim, do que hoje se convencionou chamar de artes marciais, mas que na época não tinha nenhuma arte apurada, era só porradaria mesmo. E na roça, com tudo que o espaço do campo pode permitir em termos de investigação, de floresta, do campo, né, de lugares de cultivo, a gente frequentava, aprontava, fazia aí algumas bagunças, né, de comprometer, de atrapalhar o cultivo de alguma obra e tal, mas era coisa de criança mesmo. E tinha uma brincadeira que sempre marcou minha infância, que era muito curiosa, que era a brincadeira de profissões.
na qual as crianças envolvidas ali, cada um pensava numa profissão que ia adotar e o cotidiano ali da troca de dinheiro, da troca de experiência, o que um ia fazer para o outro. Então, era uma brincadeira que sempre estava presente com a gente, a ideia de simular diferentes profissões e principalmente essas de atividade física, né? Não necessariamente de exercício físico, mas de atividade física, no sentido dos picos, de correr, de esconde e tal, que era muito vigorosa. Eu tive uma infância com muitas atividades muito dinâmicas, muito vigorosas do ponto de vista da físico, né, do ponto de vista físico. Mas em alguma medida estavam associados também a esporte, por causa desses esportes de bola que eu falei. Dinâmica, com muito gasto de energia, muito gasto calórico, e para compensar comendo muito também, para poder compensar esse gasto de energia. E é o que eu falei, eu tive contato com videogame, tinha um videogame que a gente tinha, primeiro o Atari, né, que é um bem clássico, bem simples, de não sei quantos bits eram, mas acredito que sejam 4 ou menos, e depois veio o Master System da Sega, de 8 bytes, que eu joguei bastante Master System, mas a minha diversão era predominantemente com brincadeiras na rua e brincadeiras de gastar energia, e muito pouco voltada para a televisão ou pra... Geralmente em casa, no bairro com os amigos, né? Eu morava num bairro que tinha pouca gente, poucas pessoas, mas tinha outras crianças e tinha umas brincadeiras que hoje que não existem mais, talvez só no interior, bem interior mesmo, que era uma brincadeira com aro. Tinha um aro que você conduzia com um ferrinho, tinha uma haste, um ferrinho. Era uma brincadeira de menino, mas era uma delícia. A gente brincava de peão, bolinha de gude e coisas que deixaram saudades. E era brincadeiras na rua mesmo, assim, não tinha essa... Brincávamos na rua também, porque era diferente. Por exemplo, eu morei no Morro do Elefante. Lá não era... a rua não era como num bairro populoso, né? Eram poucos moradores, então tinha animais e sempre eu cresci desde criança e cresci onde tinha cavalos, tinha vaca, então eu tomava leite de vaca, o leite natural, nunca tive nenhum problema e andava a cavalo, então foi uma infância feliz, nesse nível. Uma infância bem feliz. Bem feliz. Dona Vera, agradeço então pela entrevista. Muito só um obrigada. detalhe. Foi na infância que eu aprendi a ler e aprendi a gostar de ler. E meu pai, a primeira história que ele me contou foi da Gata Borralheira, se chamava o livro. E ele foi destacando cada detalhe do livro. Esse foi meu primeiro livro que eu considero. E aí, ali nasceu minha paixão pela leitura. Então eu acho que hoje é extremamente importante estimular as crianças à leitura, né? Com certeza. Muito obrigada. De nada.